Salve para você do 7º ano que está aí nos assistindo pelas diversas telas que nós temos aí, aplicativo, pelo YouTube, enfim, pela televisão. Estamos aqui para apresentar mais uma aula de ciências para você. E se você quer saber um pouquinho mais desta aula, porque a gente traz alguns conhecimentos que já foram estabelecidos em aulas anteriores, não perca, esse tem a revisão, você tem aí o seu professor que pode te dar esse auxílio. Aproveito também para cumprimentar aí os professores que estão aí do outro lado também nos auxiliando, dando aquele apoio e a gente apoiando aqui também. Quando eu digo a gente, é porque eu estou aqui na presença do professor Ed Joel, que hoje está remoto, mas não menos importante e não menos trabalhando, está lá para fazer a moderação. Salve, Ed Joel! Olá, bom dia, professor Magno, bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas, então, aos estudantes, a algum responsável que possa estar acompanhando a aula, e também, claro, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos à nossa aula, né? Como sempre, deixar aquele recadinho de que se o seu aluno participou, na medida do possível, aí coloca o nome dele, qual é a sala, né? Se é 7º A, 7º B, qual que é a escola, que a gente gosta de falar aqui, eles gostam de ouvir também. Tá bom? E no mais, espero que tenhamos uma ótima aula. Um abraço aí para todos os professores que estão nos assistindo, já tem vários cumprimentos aqui, viu, Joel? Tem inclusive da professora de artes aqui, que falou que gosta muito da nossa aula, que não perde uma, professora Patrícia. Bom, aproveitando e reforçando aí o recado do professor Ed Joel, se você puder colocar o nome dos alunos aí e tudo mais, para eles, é sempre legal, né, eles lerem, a gente lê aqui ao vivo o nome das escolas, o nome do aluno, quando ele participa e tudo mais, ele dá ali a contribuiçãozinha dele e tal, é sempre muito importante. Bom, a gente vai trabalhar hoje aqui com a habilidade do currículo paulista. Pode colocar na tela, por favor, ó, habilidade EF07CI02. O que é? A gente vai falar mais um pouquinho aí sobre diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico, ou equilíbrio térmico também, se você preferir. E identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica, né? O objetivo da nossa aula hoje aí é bem assim específico mesmo, que quando a gente fala diferenciar temperatura, calor e também dos processos, a gente quer entender hoje os processos de propagação de calor por irradiação, e mais especificamente, irradiação no funcionamento do forno de micro-ondas, que é um aparelho tão conhecido e tão utilizado aí no nosso dia a dia, né, Ed Joel? E a gente sempre tem alguma coisinha a mais para aprender sobre ele, não é verdade, Ed Joel? Sempre. O Ed Joel gosta de falar do forno de micro-ônibus, né, Ed Joel? É verdade. O forno de micro-ônibus. A gente, às vezes, utiliza essas tecnologias, né, e não tem ideia de como funciona, né? Aí, às vezes, é uma coisa simples, às vezes nem é tão simples assim, e, às vezes, a gente entendendo o funcionamento, a gente pode até entender como outras coisas funcionam também. E você lembra, Ed, que a gente estava montando essa aula já faz quase um mês, né? Aí que a gente estava montando, e aí a gente estava puxando a história. Parece que o cientista que descobriu aí um micro-ondas, que acabou transformando no equipamento, descobriu ali meio que por acaso. A gente não sabe se tinha um chocolate no bolso e derreteu, né, Ed? Ou se era um cafezinho que ele estava ali. O café já estava frio, porque ele gostava de tomar café frio, aí de repente ele pegou o café, estava mais quente, quer dizer, ele estava fazendo experiências ali com um dispositivo chamado magnetron, que é o coração do micro-ondas, e aí acabou acontecendo alguma coisa, aí acaso a gente pesquisou aí, é isso que a gente tem os indícios, né, Ed? É uma história bem pitoresca, né? Sempre a história da ciência, né, ela é envolta nessas, a gente não sabe se é lenda, se é verdade, né, mas eu acho que é legal dar uma ilustrada melhor na ciência. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar, né, quando a gente fala de história da ciência, que a gente tem uns ícones, né, mas que não necessariamente esse ícone descobriu tudo sozinho. Ele fazia parte de um contexto histórico que favoreceu com que ele chegasse a determinada conclusão, né? Bom, e como é que a gente vai conduzir a aula de hoje, Edjoel? Você já sabe porque a gente faz isso e costuma fazer já com muita frequência já, né? A gente vai procurar então aí
Pode colocar na telinha, por favor. Obrigado. Ó, a gente vai procurar diferenciar ainda alguns conceitos do quê? Temperatura, calor, sensação térmica, processos de transmissão de calor. Testar algumas hipóteses, conversar um pouquinho com o Edjoel, também, para ele não se sentir tão solitário lá na casa dele. Vamos aí encher esse chat aí de conversa para a gente chamar o Edjoel aí a todo minuto. Bom, como é de costume também, a gente já vai puxar aqui a primeira problematização, para puxar também essa interação pelo chat. Primeiro, vamos fazer aí eu coloquei um resuminho, né, das coisas que a gente precisa falar aqui. Também a gente precisa sistematizar um pouquinho. Quando eu falo de irradiação térmica, galera, irradiação térmica é um dos processos que a gente tem de transmissão de calor. Lembra disso? Bom, há uma coisa também que a gente precisa recapitular aí, ó. Os corpos, eles emitem radiação cuja intensidade aumenta com a temperatura. Todos os corpos, ou seja, os sistemas orgânicos, né? Ou mais ou menos, eles acabam aí emitindo uma radiação. Essas ondas, elas são ondas eletromagnéticas e podem se propagar tanto onde há matéria, que é o caso que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso dia a dia, numa fogueira, por exemplo, uma fogueira irradia calor, certo? Você não precisa se jogar num fogo, ou numa brasa, ou em algo que está quente ali. Se você chegar perto, você já sente uma transmissão de calor e radiação. Mas e o Sol? O que ele tem a ver com essa parada aí? O Sol também, ele está lá imerso no vácuo, e as ondas eletromagnéticas saem do Sol, que emite radiação, e essa radiação é recebida pela Terra, é recebida aqui no nosso planeta. A onda do comprimento e da frequência do infravermelho é a principal responsável pela transmissão do calor. Pela transmissão do calor e até como um indicativo de calor. Tudo bem? Se você quiser dar uma printada na tela, pode voltar rapidinho aí, por favor. Aí, muito bem. E aí, tchans, vamos lá. Quando falamos em aquecimento, em geral, isso em casa, né? Em geral, a gente pensa no quê? No forno de micro-ondas. Como funciona o forno de micro-ondas? Você sabe, além das micro-ondas, é claro que de repente tem ali da irradiação de calor, o que você sabe além disso? Coloca aí para mim, então, em 2 minutos, para a gente já puxar a interação com o Edjoel. Como funciona o forno de micro-ondas? Olha só, nós temos participação aí do pessoal da República do Peru, tem um pessoal aqui também de Bauru que está participando, tem a escola Walter Scheps, eu acho que é isso, mas quem colocou as respostas aí esperadas, o que você destaca aí, Edjoel? Dá um toque para a gente aí, o que você achou aí de seleção dessas interações várias aqui de professores e alunos.
Então, via de regra, né, foi meio unânime aqui a questão das ondas eletromagnéticas, né? Ok. Alguns colocaram aqui que agita a partícula do alimento, foi o caso da professora Lucilene. Processo de radiação por ondas eletromagnéticas. O pessoal da PEI, Hernani Rodrigues de Assis, professora Flávia. A escola Washington Luiz de Porto Ferreira, 7º A, 7º B está presente, mas não respondeu. Radiações eletromagnéticas, professora Michele. As moléculas se agitam, professora Maria. Mas teve um aqui, essa foi um dos destaques, muito bem colocado, Ed. Mas tem uma aqui completona. Você quer que eu leia ela? Pode colocar, opa. Ela é do Kaique, ele é aluno da professora Letícia. E ele colocou assim, ó. O funcionamento do forno de micro-ondas ocorre da seguinte forma. No interior do aparelho, existe uma onda eletromagnética de frequência igual a 2.450 MHz, que é gerada por um magnétron e irradiada por um ventilador de metal, que fica localizado na parte superior do aparelho. Aí sim, essa é completa, hein? E aí foi muita gente aqui na onda do eletromagnetismo aqui, viu? Ô Ed, sabe o que eu encontrei aqui? Eu encontrei uma polêmica aqui que é assim, tem um professor que colocou aqui que esquenta os alimentos de dentro para fora e aqui tem uma participação do centro às extremidades que colocou aqui, ó. Professora Rosana, ondas eletromagnéticas que aquecem os alimentos do centro às extremidades. Será que é verdade isso? Agora tem esse lance do ventilador aí, sim, foi muito bem colocado aí pela... tem um outro aqui que eu acho que vale a pena, simplesinha, professor Alex, ondas eletromagnéticas direcionadas ao alimento. Será que as micro-ondas são direcionadas mesmo ao alimento? Conseguem perceber que o alimento está lá dentro e vai direto para o alimento? Será que é do centro para a extremidade ou da extremidade para o centro? Como será que funciona isso daí? Olha, tem muita coisa aí. Eu gostaria, tenho medo de perguntar isso e de repente dar um spoiler e estragar. Será que o forno de micro-ondas esquenta ou não? Essa que é a ideia. Porque é uma onda eletromagnética. Será que essa onda eletromagnética, eu posso entender que ela esquenta o forno ou não? Esse é o tema da nossa aula, né, Ed? O forno de micro-ondas é um forno que não se esquenta, mas como que é isso daí? Esquenta as coisas que estão colocadas ali no interior. Vamos colocar aí no slide, então, olha só, para a gente começar já a brincadeira, olha só. Para começar, é bom a gente localizar aí as micro-ondas, né? A gente tem ali uma tabela com frequências, né? Então você tem ali, apenas como uma exemplificação, é bom a gente sempre retomar isso várias vezes. O computador e os vários eletrodomésticos que nós temos na nossa casa, eles funcionam ali com uma frequência de 60, 100 Hz, né? É a frequência, é a vibração. Se a gente for para as transmissões de TV, tem gente que está recebendo o nosso sinal aí por TV, tem gente que tem aí os aparelhos conectados, mas essa conexão é feita com determinadas ondas, podem ser também produzidas... a gente pode até pensar aí nas ondas de rádio também, que elas estão ali num comprimento, numa frequência, mais ou menos parecida com a transmissão de TV, o HF, VHF e tal, 54.700 MHz. Olha só. Quando a gente pensa em telefonia móvel, sinal de Wi-Fi, para fazer os dispositivos funcionarem e tudo mais, a gente já fala aí da ordem de frequência de gigahertz. E é justamente aí, nesse limiar das frequências em gigahertz, ali de 3 a 30, tá vendo ali na tabela, ó, é que a gente tem aí as tais conhecidas micro-ondas. Também bom lembrar que essas frequências que vão de 10 Hz até 10 GHz, elas são frequências ainda consideradas não ionizantes. Quer dizer, elas não têm capacidade de ionizar, de criar ali algum efeito molecular ou dos próprios
átomos, que a gente vai ver numa aula à frente. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ciências, sobre ondas e sobre alguns aspectos da frequência, das ondas eletromagnéticas, das mecânicas, reveja aí algumas aulas que nós já transmitimos por aqui, eu e o Edjoel, que tem aí toda a explicaçãozinha com vários exemplos de frequência, de comprimento de onda, o que é onda eletromagnética, tudo bem? Fique ligado aí e não deixe de fazer a revisão. Também consulte o seu professor sempre que necessário e é quase sempre necessário, porque ele é fundamental para a gente desenvolver aí o nosso conhecimento. A gente está aqui só no apoio técnico. Bom, o forno de micro-ondas, ele então funciona com essa tal de micro-ondas, né? Essas ondas, elas são lá de uma frequência grande, não ionizante, quer dizer, ela não vai fazer mal nenhum. Teve um tempo que o pessoal falava isso, cuidado com as coisas que são feitas no micro-ondas, elas podem fazer mal, por isso, por aquilo, dá câncer e tudo mais. Olha, para começar, as micro-ondas que saem lá do magnetron, é o coração lá, o dispositivo que joga o feixe das ondinhas, está ali representado para vocês, ó. Ele não tem essa capacidade não, ele não é uma onda não ionizante, então, em princípio, não deveria fazer mal nenhum. É claro, se você colocar a sua mão dentro do micro-ondas, o que é impossível, porque ele é lacrado, você não consegue, né? Você abre a porta fica fechada, não dá para você colocar a mão lá ou escapar uma brechinha, aí poderia, claro, comprovar ou causar algum dano e tal, mas isso não acontece. Bom, é verdade o que o aluno colocou aí, que o Edjoel leu com propriedade, o magnetron ele lança ali uma onda com essa frequência da ordem de gigahertz, né? E tem um ventilador ali, mas é um ventilador especial que ele tem umas aletas, conforme ele vai girando, ele vai refletindo e jogando esse raio para paredes do micro-ondas, que também tem essa capacidade de reflexão. Então, o que acontece? Eu tenho uma geração de ondas, de um feixe de ondas, passando por um ventilador que vai fazendo uma distribuição aleatória, direcionada para o prato. Aí sim, mas não para o alimento. É por isso que tem lugares específicos para você colocar o prato, tem orientações, e isso está até no manual de instrução do micro-ondas, não é verdade? Que você deve colocar o alimento sempre numa disposição correta, verificar se o prato está girando, enfim, e não deve colocar em qualquer lugar. Tem uma orientação ali, às vezes até para você trocar, tirar um plástico e tudo mais, para tudo isso funcionar direitinho. E principalmente não colocar metais, né? Ali, porque eles vão também refletir, e isso não é bom. O micro-ondas ele funciona basicamente com essas ondas aí, que vão se refletindo e vão encontrar, em algum momento, alguma molécula de água por ali, mas também outras moléculas. O problema é que a molécula de água, ela é né, H2O, né? Essa característica H, hidrogênio, oxigênio, nessa formação molecular, ela vai agir, ou reagir, melhor dizendo, com a onda do ponto de vista magnético. Então você vai ter uma onda pegando uma molécula de água, mas poderia ser de sódio, de cloro, poderia ser de iodo, até de celulose, enfim. Todas as moléculas poderiam, na verdade, ter alguma reação com a micro-ondas. A questão é que a molécula de água, quando recebe essa micro-onda, e não é por ressonância, ela vai vibrar, mas pelo motivo de a onda pegar esse campo magnético gerado pela própria molécula, essa capacidade magnética que ela tem ali, e de dar uma torção. Conforme a molécula dá uma torção, ela se mexe. E a gente já aprendeu que temperatura é o grau de agitação das moléculas, certo? Então, se eu consigo torcer a molécula, fazer ela se mover, ela tende a aumentar a temperatura. Por isso que foi bem lido aí também, tem uma frequência específica dessa onda para ela causar ali uma perturbação magnética e essa molécula aí girando, conforme ela vai girando, ela vai batendo em outras, a transmissão que é por irradiação até esse momento, vai acontecer agora por condução, porque uma molécula vai passar para outra molécula, para outra molécula, para outra molécula, e vai transmitir
o calor. É assim que funciona o micro-ondas. Quer dizer, o magnétron, ele tem uma ação molecular, mas não é de ressonância. É uma reação que tem ali a ver com a propriedade magnética mesmo. É por isso que está a dica aí de radiação eletromagnética. Olha, essa ideia aí de ressonância, de que tem uma onda que faz a molécula de água vibrar e tal, é uma coisa que vem se propagando muito, com muita frequência aí pela internet, dependendo do site que você procura, pode te causar alguma confusão, mas não é por ressonância não, tá? É por essa ação que eu tenho na molécula e particularmente a água tem uma reação com essa molécula de ficar ali vibrando por ser ali um dipolo magnético e tal, e essa vibração, é claro, vai aumentar, quanto maior a agitação, maior a temperatura, vai aumentar a temperatura. Tudo bem? Eu tenho até, acho que uma animação, o próximo acho que é uma animaçãozinha. Não, tem uma perguntinha aí, ó. Como que o alimento se aquece, então? Vamos ver se você tirou aí a dúvida, o fake news que está por toda a internet aí, ó. 1 minuto e meio, Edjoel, o que você acha? Edjoel? 1 minuto e meio é bom. 1 minuto e meio? Tá bom, você que manda, rapaz. Olha só. Vamos deixar então, como é que o alimento se aquece no interior do micro-ondas? Vamos para o chat então, 1 minuto e meio, mandou o Edjoel, a gente vai obedecer. Professora Thalita, essa aula é sobre propagação de calor, sobre a propagação de calor por irradiação, a gente falou, né? Transmissão de calor por irradiação é por onda eletromagnética, tá bom? E aí, quando as moléculas de água lá, por essa torção magnética, recebem aí as ondas eletromagnéticas, de micro-ondas, e conseguem passar essa vibração, colidindo, se atritando ali com as outras moléculas, por um acaso de água também, mas pode ser outras também, o processo de propagação é por condução, tá legal? Só faltou a convecção aí. Mas a irradiação e a propagação por condução, a gente já falou. Edjoel, o que tem aí de bom para a gente conversar, rapaz? Então, o pessoal foi muito nessa da agitação da molécula, viu, cara? Então, eu acho que, assim, de acordo aqui com o pessoal que participou, né, a onda eletromagnética vai agitar as moléculas do alimento e isso aí vai gerar um calor que vai aquecer o interior do micro-ondas. Foi o que eu entendi aqui pelo que foi colocado. Então, ó, vou ler algum aqui, ó. Os alunos do Ione Frutuosa, Prodóximo, pela agitação das moléculas. Através da molécula que, ao vibrar, transmite energia uma para as outras. Foi o Otávio, que é aluno do professor Paulo. Ô, Joel, eu acho que você tocou num ponto aí chave, viu? Vamos recordar esse negócio pro aluno ver aí essa, ó, tem 2 animaçõezinhas para você, passa, ó, a primeira, quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Então a gente procura ali aumentar a agitação das moléculas. Como? Através das micro-ondas, olha lá, ó. Você passa as micro-ondas e aí você tem ali uma alteração do movimento vibratório, tá bom? Bom,
A gente falou em situação cotidiana, o micro-ondas é uma situação que a gente pode trazer aqui. Não vai esquecer que o forno convencional, ele esquenta e esquenta as coisas, e o micro-ondas esquenta as coisas que são colocadas no seu interior. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da aula, mas o Edjoel tem um recadinho final para passar para vocês, né, Edjoel? Sempre. Primeiro, agradecer aí a participação de todos. Infelizmente, não dá para a gente ler aqui os abraços, mas eu quero dizer que você pode, né, dar a sua opinião e a sua sugestão através aí do QR Code e também do link. Tá? Você dá a sua sugestão, entra lá, dá a sugestão e a sua participação. A gente vai ficando por aqui. E não tem nada de mal com o Edjoel, não. Ele vai passar, né, Edjoel? Daqui a pouco ele já está aqui com a gente. Tem algumas manifestações aqui preocupadas com você. Daqui a pouco o Edjoel está aqui junto comigo no palco.